essa introdução extremamente feia, horrorosa, eu vou começar o vídeo de hoje. E como vocês devem ter tomado um spoiler da música no começo, hoje eu vou falar sobre os maiores man-childs dos livros, de todos os livros que eu já li. Man-child é criança, não seja tipo aquele homem que é imaturo, né, que é um... Perdão, a palavra de baixo calão. Um bosta. Tá, então assim, gente, deixa eu... juntar meu negócio aqui no chão aqui. Então, gente, eu nem sei por onde que eu vou começar. Já sei. I know. Então, o primeiro man-child... Tem dois, na verdade. Man-child é o Conde Olaf, de Desventuras em Série, que é uma das minhas séries de livros, de minha série favorita, enfim. Que, gente, é meio autoexplicativo, né? Bom, se você nunca ouviu falar, ou enfim, não sabe o que é Desventuras em Série, basicamente são 3 crianças. O começo dessa história, no caso, não vou contar do começo, né? Vou contar do começo dos livros, né? Que são 3 crianças que ficam órfãos, porque os pais deles morrem no incêndio, e eles vão morar com o Conde Olaf. E o Conde Olaf é, tipo assim, a pior pessoa do planeta Terra que vocês vão conhecer. Tá, gente? Ele é, tipo, horrível. Só que tem um porém, e, gente, na série ele é muito engraçado. No livro eu não achei ele tão engraçado, eu achei ele mais bobão mesmo, tipo, só um homem ruim mesmo. Mas na série ele é muito, muito engraçado, gente, sério. E, tipo, às vezes chega a dar uma raiva de rir dele, porque, tipo, ele é muito engraçado, mas, enfim. E o segundo, eu acho que também vai ter gente, se alguém já leu, se alguém conhece Desventuras em Série, vão concordar comigo que é o Sr. Paul. O Sr. Paul, ele é o bancário. E ele é responsável pela fortuna da família Baudelaire, porque eu esqueci de mencionar que as crianças são muito ricas. Só que eles só vão ter... A gente mesmo tá colorida, tá? Mas eles só vão ter acesso à fortuna depois que a menina mais velha, que é a Violet... Essa é a Violet, que é interpretada pela Malina Weissman. Enfim, gente. Ela é muito linda, tá? A Malina Weissman. Eu não sei, gente. Não sei pronunciar o nome dela. Mas ela é muito bonita. E também o Klaus Baudelaire, que é interpretado... Em português está ótimo. Interpretado pelo Louis Hines. Louis Hines. Acho que é assim, gente. E daí, a Violet é a filha mais velha. Ela tem 14 anos, né? No primeiro livro ela tem 14... Durante a história, ela tem 14 anos. Não sei se no final ela acaba fazendo 15, porque eu ainda não terminei de ler. Eu tô no livro 7, eu acho. Mas, enfim. Eles só vão ter acesso à fortuna depois que a Violet completar 18 anos. O que é meio óbvio, gente, porque, né, eles não vão dar uma fortuna, sei lá quantos milhões, trilhões, uma criança de 14 anos, né? Então, autoexplicativo. E daí, o Sr. Paul, ele tá sempre... Ele é muito trouxa. Gente, eu tenho raiva dele, e todo mundo que assiste eu acho que teve raiva dele em todos os momentos. Desde o primeiro momento que ele apareceu até o final da série, eu tenho raiva dele, porque, assim... Ele é além dele ser insuportável, porque ele tem, tipo, como é que é? Tuberculose. Não sei, gente, aquela doença que a pessoa fica tossindo o tempo todo, sabe? Ele meio que tem isso, daí, tipo, ele tosse o tempo todo, com aquele paninho nojento dele, que só usa pra tossir, E ele é bobo, tipo, ele não enxerga. Porque, assim, gente, a partir do momento que o Conde Olaf perde a guarda das crianças, ele foge e ele começa a ir atrás delas. Só que pra ir atrás delas, ele tem que se disfarçar, obviamente, porque ele tá sendo procurado pela polícia, né? E o Sr. Paul é tão burro, gente. Tão burro que ele não consegue ver que ele tá disfarçado. Sério, as crianças tiveram que provar praticamente a série toda que ele tava disfarçado. E mesmo assim ele não aprendia. E, tipo assim, gente, era um disfarce tão ruim, que chegava a dar uma raiva quando ele não olhava, porque eu falava, gente, isso aqui não é isso, ou eu controlava, sabe, dá um ódio. Enfim, então, os primeiros 2 man-childs, gente, eu acho que eu vou falar... Os primeiros 2 man-childs é Conde Olaf e Sr. Paul. Vamos para number 2. Gente, olha, eu não leio muito livros, assim, que tem man-child, né, tipo, crianças, homens, né, assim, mais... Como é que eu posso dizer, gente, mais lixos? Mas um também é do livro do primeiro vídeo do canal,
que é o menor de assassinato para boas garotas, e é o Max Hastings. Eles são britânicos, eu vou tentar falar, tipo, é Max Hastings. Eu vou deixar o nome dele na tela, gente, vou deixar o nome de todos eles na tela, tá? O Max Hastings é o número 3, o Man-Child é o número 3, porque assim, gente, meio autoexplicativo também. Se você viu o vídeo passado, se você já leu o livro, enfim, meio autoexplicativo. Inclusive, gente, eu estou lendo... Estou lendo o segundo Teletrás. Ignore aquela meia colorida, é porque eu tava tentando achar alguma coisa pra fazer isso na minha cabeça pra introdução do vídeo. Mas enfim, e daí ele é meio autoexplicativo, gente. Primeiro, né, ele usa droga. Segundo, ele rouba meninas. Ele sexualmente elas. E todas as outras coisas. Então assim, gente, é autoexplicativo porque ele é um Man-Child, acho que não precisa nem explicar isso. Outro fato também é que, tipo, ele é um cuzão. Tipo assim, gente, ele é muito mal educado com a Pip, assim, durante o livro. Tipo, ele é muito, assim, idiota. Ele é idiota, tipo, quase o livro todo. Tipo, ele não aparece o livro todo, mas as partes que ele aparece dá raiva porque ele é muito idiota. Tipo, muito idiota. Aí, gente, vocês vão me julgar. Não sei se vocês vão me julgar, talvez vocês não me julguem. Eu acho que todo mundo concorda comigo. Mas o quarto Man-Child é de Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu tentei aqui lembrar o nome desse cara porque eu não lembro, sério, velho. Hugo. O Hugo, gente. O Hugo do Jantar Secreto, que ele é chefe de cozinha, né? Aquele que prepara toda a carne de gaivota. E, gente, sério, que eu fiquei, tipo assim, gente, eu tenho uma raiva desse cara, mas uma raiva, vocês não têm noção. Eu passei o livro todo com raiva dele. Ele abria a boca, eu falava, cala a boca. Tipo assim, ele é muito chato. E ele é machista, então, tipo assim, gente, ele é, tipo, super macho alfa, assim, ele tem a masculinidade bem frágil. Então, tipo assim, a gente não tem que explicar. Ele é idiota, estúpido. E outra, gente, eu imagino ele exatamente o meu irmão, tipo, uns 4 anos atrás, só que com o cabelo comprido. Gente, ele tem cabelo comprido, tá? Desculpem, homem de cabelo comprido, porque eu sei que nem todos são, né, do jeito que ele é. Mas, gente, ele, imagina, tipo, a pessoa mais feia do mundo. Tipo, não é feio, ele é bonito, mas pelo fato dele ser do jeito que ele é, ele fica feio. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Espero que tenham entendido. O terceiro... Gente, o quinto... Acho que é quinto. O quinto Man-Child da lista é do meu primeiro livro do ano, Carrie a Estranha, que é o Billy Nolan, que é o namorado da Chris Hargensen. Eu ia trazer um vídeo falando sobre Carrie, eu até gravei o vídeo, mas eu não cheguei a editar, eu acho que eu até apaguei. Mas eu vou refazer, porque no caso eu não gostei do vídeo, então eu vou refazer ele. E ele é o Billy Nolan, ele é o namorado da Chris Hargensen. Pra quem não sabe, a Chris Hargensen é quem embola todo o plano de jogar o sangue de porco na Carrie. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Carrie, já assistiu o filme alguma vez na vida. Se não leu o livro, já assistiu o filme, ou algum dos 3 filmes que tem, alguém já deve ter assistido. E, gente, sério, eu odeio ele. Eu odeio ele e ela junto. E assim, gente, ele é meio... Meio não, gente. Ele é possessivo e ele é abusivo com a Chris e ele é tóxico, mas ele ama ela. E ela sabe que ele ama ela e por isso ela deixa ele tratar ela do jeito que ele trata, né? Tanto que eu acho que eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou deixar isso só pra falar sobre isso no vídeo que eu vou fazer sobre Carrie, né? Mas, gente, tem uma cena que é bem no final, um pouquinho antes deles morrerem, né? Porque acho que todo mundo morre nesse livro, tipo, menos a Sul. Tipo, todo mundo morre naquele livro. Tipo assim, gente, um pouquinho antes dele morrer tem uma cena no livro, assim, que me deixou bem... Eu fiquei bem, assim, sem palavras, assim, gente. Eu li, assim, eu tava lendo, eu tava assim, ó. Porque, tipo assim, eu não tinha reação pra aquilo, sabe? Porque foi uma coisa muito estranha e bem... Não foi pesada, assim, porque, tipo assim, foi sexo. Mas, tipo, o sentido da cena foi
estranho, sabe? Tipo, no caso, a ação que ele fez na cena... Gente, vocês vão entender quando eu fizer o vídeo, tá? Porque eu pretendo fazer um vídeo bem longuinho falando sobre Carrie, mas enfim. Eu acho, gente, que eu não sei se tem algum man-child em Harry Potter. Não sei, eu acho que não tem nenhum man-child em Harry Potter, nem em Melhor do que nos Filmes, porque, sinceramente, gente, eu particularmente não acho. Em Harry Potter, eu acho que o mais man-child mesmo de todos é o Voldemort. Gente, tá, eu acho que o mais man-child... o Pedro Pettigrew, gente, com certeza. O Pedro Pettigrew é um man-child, gente, ele é horrível, eu odeio ele. O James Potter, gente, não venham me julgar, tá? Mas o James Potter, quando ele era mais novo, ele era man-child sim, tá? Ó. Ele fazia bullying com os outros, gente, ele era, tá? Com os outros não, ele fazia com o Snape, né, eu acho. Mas enfim, gente, ele continua sendo, né? E eu acho que quem mais em Harry Potter que poderia se encaixar nisso? Gente, o Lucius Malfoy. O Lucius Malfoy, o Draco Malfoy. Não, por mais que, tipo assim, gente, eu não odeio o Draco, mas, assim, não dá pra defender muito ele naquele sentido de ser uma pessoa boa, porque, tipo assim, por mais que seja, não, né, ele é assim, não é porque ele quer, é por causa do pai dele, enfim, né, porque é influenciado desde criança, né, mas o Draco Malfoy é man-child, o Lucius Malfoy é... Deixa eu pensar mais alguma pessoa. Eu ia falar Bellatrix, mas ela não é homem, gente. Deixa eu ver. Eu acho que a única vez que o Ron, nos filmes pelo menos, que eu vou falar dos filmes numa forma geral, assim, porque eu acho que tem mais gente que assistiu os filmes do que lê os livros, então eu vou falar mais sobre os filmes mesmo pra vocês. Pra quem não leu, né, enfim, conseguir entender de uma forma mais clara. Eu acho que as únicas vezes que o Ron Weasley foi man-child foi com a Lila. Por mais que a Lila fosse chata, mas ele continuou sendo um idiota com ela. Ele foi idiota, a gente sabe. Gente, quem não assume isso é porque, tipo, tá cego, mas ele foi idiota com ela, assim. Por mais que ela fosse chata, grudenta, enfim. Ele foi idiota, ele foi sem noção com ela, ele foi desnecessário. E quando ele tá possuído pelo poder da Relíquia da Morte. Não, da Relíquia da Morte não, gente. Da Horcrux. Da Horcrux, gente. É que eu tô pensando em Relíquia da Morte, da Horcrux. Que ele fala pro Harry que o Harry não tem família. E por isso que ele não entende como é se sentir preocupado com a família. Eu não vou procurar a cena pra colocar aqui, gente, porque eu não gosto muito de deixar vários vídeos, assim, rodando enquanto eu tô fazendo um outro vídeo. Mas, basicamente, eu acho que todo mundo já assistiu essa cena, que, né, é a cena que... tipo, eu fiquei com muita raiva dele nessa cena. A cena da Lila. E a cena que ele tá brabo com o Harry. É entendível de um lado? É entendível de um lado, mas de outro, assim... Dá um negócio, gente, porque, assim, é entendível de um lado, mas do outro já dá um negócio. Que é quando ele fica brabo com o Harry em Cálice de Fogo. Sério, mano, cara... Ele fica insuportável, gente, em Cálice de Fogo, assim. Eu acho que é um dos filmes que ele fica mais insuportável. Eu acho que, gente, Cálice de Fogo é um dos filmes que ele fica mais insuportável. Porque, tipo assim, ele fica bravo com o Harry porque ele acha que o Harry botou o nome dele no Cálice de Fogo, né? Ele não colocou, gente, mas assim. E daí... ele fica metade do filme com aquela cara emburrada dele. Com cara de rabo pro Harry, né? E eu acho que o Harry também foi... Eu não consigo listar agora algumas vezes que o Harry foi, sim, sem noção. Até porque ele realmente foi sem noção em várias vezes. Mas, gente, eu acho que é isso. De personagens, assim, de livros, assim, que eu acho que foram man-child. São esses mesmo, porque... Não tem muita gente... Mas, tipo assim, gente, os livros que eu leio já raramente tem homens que são... idiotas, né, enfim. Eu acho que é isso, gente. Eu tô lendo Boa Garota Nunca Mais, né, que é o segundo livro de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E depois desse, eu vou ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, provavelmente, este vídeo vai ter uma parte 2. Então,
enfim, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curto mesmo. Foi só pra falar um pouco sobre isso. Porque eu tô viciada nessa música desde que a Sabrina apresentou ela no Grammy. Então eu tô sempre aquela...